Saudações, vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é valor agregado versus box. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e nós estamos aqui na 17ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e é o seguinte. Na última aula, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre as perguntas que você deve se fazer ou fazer para o seu cliente antes de vender um box para esse seu cliente. Mas nessa aula, eu quero te mostrar um detalhe, na verdade, vários detalhes bem interessantes, porque quando a gente quer falar sobre box, muitos de nós ainda temos aquele conceito de que box é algo simples. E não é bem assim. Na 15ª aula, eu te mostrei, na verdade, dois sistemas aqui. Eu te mostrei o sistema padrão da L e te mostrei também o Elegance da Idea Glass. Então esses sistemas, no caso o AL, que é um sistema mais padrão, é um sistema que já vem vindo aí durante muito tempo, que a gente tem utilizado esse sistema. O Elegance também podemos dizer que ele é um sistema novo, mas já também já faz algum tempo que ele está no mercado. Bom, só que hoje eu quero te mostrar três sistemas que são bem recentes e que vou te falar a verdade. Muita gente ainda não se atentou a esses sistemas. Vamos lá então? Então vamos lá. O primeiro sistema que nós iremos ver nessa aula de hoje é o sistema pantográfico, mais conhecido como sistema sanfonado. Acontece que o sistema sanfonado, os mais tradicionais, normalmente ele é um trilho em cima, as dobradiças são, na maioria dos casos, quadriculadas. Além dele ter essas dobradiças quadriculadas, o trilho é algo que incomoda muito. Então, a Idea Glass lançou esse sistema aqui, o Flex, com um design mais moderno, porque, bom, você vai ver, mas as dobradiças são mais arredondadas, tem um design mais sofisticado. E o que eu achei bem interessante nesse sistema é que tanto faz você colocar o trilho na parte inferior quanto na parte superior. Então ele se adapta, lembra? Aula passada, as perguntas, mas e se? Então, por exemplo, se tem a presença de um cadeirante, uma pessoa que tem dificuldade em mobilidade, você coloca o trilho para cima. Em contrapartida, se for uma família tradicional e tal, você coloca o trilho embaixo e aí você acaba deixando o box, a entrada do box mais clean. Bom, mas vamos dar uma olhada então o que tanto vem aqui nesse sistema para a gente deixar o nosso box bem interessante? Então vamos lá. Então, vamos ver aí o que vem no kit do Box Flex. Vamos lá, vamos começar primeiro por essa caixa aqui. Vou deixar aqui ao lado. Então vamos lá, como eu te disse, deixa eu forrar aqui porque, olha só para você ver. Olha para você ver a peça, parece até uma joia, Então, primeira coisa, tome cuidado com a peça e muito cuidado com o piso do cliente. Então, deixe um lugar que não arranhe, ok? Então ele vem duas dobradiças, aquela que eu te falei, que tem aí o sistema, olha só, arredondado, olha que belezinha, olha aí. Vou deixar uma para cá, uma para cá. Nós temos duas dobradiças que vai fixado na parede. Depois nós temos os puxadores, tá? Porque essa porta é importante que ela faça esse movimento aqui, tá?
Depois nós temos essa pecinha aqui que eu posso dizer que é o segredo da coisa. Essa pecinha aqui. Vou deixar ela mais para cá. Olha só. O negócio é um espelho, olha pra você ver que beleza. Vamos lá. Vamos então para os acessórios. Aqui vem um óleo WD-40. E aqui, como eu disse, o manual de instruções, tá? Bom, aqui tem tudo. Aqui tem as folgas, o passo a passo da montagem, coisa e tal. Então vamos deixar ele aqui. Deixar aqui. Agora vamos para uma parte importante. Olha só que interessante. Vamos para os acessórios aqui. Então olha só. Pensa o seguinte. Essa peça é a peça que vai no piso. Ela é fixada aqui. Aí essa peça, ela vai encaixada nela. Vou virar para você ver. Olha só. Essa parte aqui é a parte interna que fica para o lado interno do box. Então você encaixa essa peça aqui. Mas vamos supor que o piso está desnivelado. Ok? O que nós temos que fazer? Nós temos que nivelar o trilho, porque essa peça, ela corre e ela conduz a primeira folha. Então não pode estar rampeado, né? Tem que estar nivelado. Para isso, o que nós temos? Nós temos o seguinte item. Olha só. Essa peça, ela vai aqui dentro. Deixa eu olhar a posição. Então ela vai aqui assim. Ela que conduz e depois essa peça aqui fixa nela, tá? Só para você entender. E até por isso o olhinho que às vezes é importante você dar uma lubrificada aqui dentro. Beleza. Mas antes de colocar essa peça, esse trilho tem que ficar nivelado. Para isso, a Idea Glass já fornece um sistema bem interessante, sofisticado, de cunha. Olha só. Então tem a cunha e tem o encaixe aqui, ó. Olha o desenho do encaixe. Então aqui você tem a cunha, tá? E aqui você tem o encaixe. Esse encaixe, ele vai justamente... Tá dando pra você ver aí, ó. Olha aqui, ó. Ele vai aqui dentro, ó. Ó. E aqui, olha só, a cunha. Então, o que acontece? Ele permite que esse trilho faça esse movimento, logicamente, dentro de um limite, né? Que é essa altura aqui, ok? Então, olha só. E depois, os parafusos. Inclusive, 4 dos parafusos são de aço inox. E além de tudo, o box flex, ainda bem com esses terminais para poder dar o acabamento nas laterais do trilho, tá? Para poder dar o acabamento. Tá, Gabriel, mas o que esse box tem de tão diferente dos demais? Bom, se você já viu os boxes mais tradicionais, os boxes anteriores a esse, eles eram bem quadradões, eles eram um estilo mais... A impressão que dá é que os boxes sanfonados mais antigos, eles não eram feitos para o banheiro. A impressão que dava é que ele era feito para uma porta e tal, e depois a gente fez uma adaptação no banheiro e era muito parecido. É bem isso mesmo. E na verdade, a questão do projeto era muito complicada. Era muito fácil errar o projeto do box pantográfico do sistema antigo, né? Dos outros sistemas sem ser o flex. O que é legal no flex? Ele tem um ar clean, ele tem essa versatilidade, ele, por exemplo, de poder colocar o trilho inferior ou superior. Ele tem também uma questão bem interessante que é o seguinte, o projeto é muito fácil de projetar o box flex. E esse box aqui, o que é legal? Ele vem nessa medida padrão aqui, ó. Esse sistema, ele faz uma largura, né? Ele aguenta, vamos supor, ele vence uma largura de até 1,20 m com portas de no máximo 600 milímetros, tá? E a altura padrão de box, 1,90 m aí, para não forçar o sistema. Você tem aqui, eu já disse, né, os puxadorzinhos. E esse perfil aqui, olha só, a tendência desse box é ser clean mesmo. Então, esse perfilzinho aqui de PVC, ele vai na folha que arremata na parede
e ele tem a intenção realmente de ficar invisível, tá? Bom, apesar de ter essa simplicidade aqui, esse box ele é muito eficiente e eu acho que o mais atrativo desse box é a questão do espaço que ele permite, né? Lembra que a gente falou lá? Ah, você tem um box de 1 metro, você vai projetar o sistema tradicional, às vezes você só tem 40 centímetros de abertura, será que o cara passa? Se essa for a questão, a gente sabe que hoje esses apartamentos aí são apertamentos, né? E o banheiro é sempre estreito, olha só, esse é um box que resolve o problema e principalmente se tiver um banheiro pequeno e tiver uma pessoa com dificuldade de mobilidade, por exemplo, um cadeirante, esse box aqui muitas vezes, em muitos dos casos, ele resolve o problema. Beleza? Vamos para o próximo sistema? Então vamos lá. O próximo box que nós iremos abordar é o box com dobradiças laterais ou box pivotante. Então os boxes com dobradiças laterais, eles costumavam ter um detalhezinho que eu considero muito importante de se abordar. Pelo fato das dobradiças ser fixadas na parede e esse box ficar com todo o apoio nas dobradiças laterais, o sistema de alavanca ou força de arrancamento é muito grande. Então, muitas vezes esse box ele fica fazendo esse movimento aqui, ó, e forçando principalmente a dobradiça superior. Mas a gente montou esse box durante muito tempo e vai continuar montando. Porém, o que eu acho interessante nesse box aqui da Idea Glass, no box certo, é o seguinte. Bom, é mais fácil eu te mostrar, né? Eu vou te mostrar então. Pera aí, deixa eu abrir o kit aqui, vamos lá. Deixa eu abrir o kit e já te mostro. O box com dobradiças laterais ou pivotantes, principalmente os laterais, eles têm, até porque o pivotante não é muito comum aqui no Brasil. Mas os boxes com dobradiças laterais, ele tem aquele problema que eu falei para você, da força de arrancamento, principalmente na dobradiça superior. E o que acontece é o seguinte, a bucha superior da dobradiça, muitas vezes ela acaba fazendo com que a porta dê uma cedida. Principalmente as ferragens 1114 e a 1115, né, que é aquela buchinha de subir e descer. Bom, olha só que interessante, por que a gente fala que esse treinamento é uma questão de agregar valor? Como você está vendo aqui, o sistema certo, ele também é bem simples. Quando eu falo simples, não quer dizer que ele não envolva tecnologia, mas eu quero dizer que ele realmente é simples, é algo muito fácil, bem interessante de ser confeccionado, de ser instalado e tal. Vamos lá. Qual que é a vantagem desse kit aqui, desse sistema do box certo? Primeiro, vou apresentar para você o kit. Então ele vem com esse perfil U aqui. Se você instala envidraçamento de sacada, você vai ver que ele tem um sistema muito parecido de regulagem. Olha só. Então você viu no box anterior, no box Flex, que ele já vem com esse conceito. Ele tem um perfilzinho U, depois ele vai um outro perfil, que é para poder manter a regulagem ali e ficar alinhado. Esse sistema ele funciona basicamente da mesma maneira, só que esse sistema aqui é fixado verticalmente, então ele é fixado na parede. Pô, Gabriel, mas você disse para mim que na parede tem a força de arrancamento, certo? Só que esse box ele tem um segredo, olha só. Então, esse perfil ele é fixado na lateral, na parede. Depois, você tem um outro perfil, que é esse aqui, vou te mostrar aí, ó. Olha só o design. Certo? Então, esse perfil entra dentro desse perfil. E depois você tem esse perfil, que é o pulo do gato. Por quê? Você vê que nessa parte aqui, ele é boleado, tá? E nessa parte ele tem um U, ok? Nessa parte é onde será fixado o vidro. E como que você vai fixar o vidro, Gabriel? Apenas utilizando, nesse nosso caso aqui, o silicone 101 da Alpatecno. Então, olha como é fácil. Você chega na sua loja, corta na altura certa, tá? Esse que eu estou usando aqui é o kit porta, então ele vem com 2,20 m,
mas normalmente o kit box ele vem com 1,90 m. E o que é legal, normalmente o box não precisa nem cortar, ele já vem na medida certa. Então, você encaixa aqui e deixa ele colando ali conforme as instruções do fabricante do silicone. Mas em 24 horas já dá para você sair com esse box aí para poder instalar. Legal. Então você fixa o vidro aqui, depois o que você faz? Olha só. Aí você vai ter os acessórios. Mais uma vez, né? Olha aí, ó. Manual de montagem, tá? Não vou nem abrir, mas é o manual de montagem. Então você tem essas peças aqui. Deixa eu tirar para você ver. Olha para você ver. Lembra que eu falei? A questão de ser simples não é que ele não tenha tecnologia. Olha o que acontece. Essa peça aqui é para fazer, olha só, o design. Para que é esse design, Gabriel? É frescura? Não. Olha só o movimento, olha. Olha. Tá vendo? Sobe e desce. Ou seja, esse box, ele tem uma abertura de 180 graus. Olha só, ele faz isso aqui, ó. Porém, ele trava aqui aberto. Se você der um toquezinho nele, ó, ele já vai abrir e aí já vai parar aqui. Olha só, o box está fechado, tá? Eu tô aqui, lado externo do box. Então, vou deixar ele aqui para você ver. Estou eu aqui, preciso utilizar o banheiro. Vou fazer o número 2. Legal? Peguei minha revista, tô ali, só que o box está me atrapalhando aqui. Aí o que eu faço? Dou-lhe só uma cotoveladinha nele aqui. O que ele vai fazer? Vai abrir para dentro. Olha só, pum, e vai ficar lá. Legal? Legal. Aí, acabei o número 2, guardei minha revista. O que eu tenho que fazer agora? Tomar um banho, não é isso? Cheguei lá, vou pegar o box, vou abrir. Olha aqui, ó. Tum, certo? Só que eu não posso abrir para dentro, porque de repente ele é largo, largura do banheiro. Aí se eu abrir para dentro, depois não tem como fechar a porta. Então o que eu faço? Trago a porta para fora. Olha só, portinha para fora. Depois eu puxo ele de volta, ele fechou. Olha que interessante. Se ligou? Então, lembra aquele sistema da buchinha? Ó, sobe e desce, que é aquele movimento que faz dele ter como se fosse uma mola, né? Ele vem, quando você dá um toquinho nele, ele fecha sozinho. Ele também tem esse sistema aqui. Então, o que você vai fazer com esse sistema? Esse sistema você vai chegar aqui nessa peça, olha só, e vai encaixar aqui, ó. Aqui basicamente é a parede, aqui é o vidro. E esse perfil ele vem aqui. Bom, então você está vendo que aqui tem um perfil que vai na parede, aqui tem a peça que recebe e que estrutura a porta para ela poder fazer esse movimento que eu te disse, ok? Legal. Agora é que vem o pulo do gato. Eu já te mostrei o primeiro pulo do gato, que é esse movimento aqui, certo? Certo. Agora, tem o segundo pulo do gato. Imagine que essa peça vai no chão. O perfil vai em cima dessa peça aqui. Ou seja, todo o peso do box não estará apoiado na parede conforme os sistemas tradicionais. Ele estará apoiado aonde? No chão. Então, ele tem 3 fixações, né? Uma a 50 milímetros da parte de cima, uma a 50 milímetros da parte de baixo e uma no meio. Legal? Mas na verdade, toda a força, a carga está apoiada no chão. E esse movimento aqui, ele vai fazer muito pouco, porque na verdade ele não está exercendo uma força, o peso dele está apoiado, como eu disse, no chão. O que é legal desse sistema? Como eu disse, em box, né, é o mesmo sistema, praticamente é o mesmo perfil, só que quando ele vem para tamanho de porta, ele vem com 2,20 m. Quando ele vem para tamanho de box, ele vem com 1,90 m. E o que é legal? Ele consegue vencer uma largura de até 1 metro, desde que você utilize vidro de 8 milímetros.
que é, na verdade, o que cabe aqui. Então, olha que interessante, a simplicidade desse sistema e a eficiência. Então, né, para quem é mais antigo sabe, né, quando os nossos primeiros box era uma quantidade de peça, e primeiro, né, tínhamos que juntar praticamente peça por peça. Hoje você tem um sistema que vem na caixinha, simples, poucas peças, porém eficientes. Bom, terminou de instalar o box, você vai pegar esse terminalzinho, que vai somente na parte superior, tá? Ele já vem superdimensionado, por quê? Porque como você viu, o perfil U, ele também tem a função de fazer a regulagem ali. Então, de repente, a parede está fora de prumo, coisa e tal, ele vai fazer esse sistema aqui, ó, tá? Certo? E aí, conforme onde parar, você faz o corte, fixa ele, e aí você depois fixa nas laterais, com essas tampinhas. Mas é um sistema muito simples e muito eficiente. Dá para você ganhar uma grana. Então, diferencial. Chegou no seu cliente e fala, cliente, aquele box antigo, coisa e tal, ele funciona assim, 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 assado. Esse box aqui, sabe como é que ele funciona? Desse jeito. Ele quase não tem aquelas peças nas laterais. Ele transfere a força, o peso, a maior quantidade de peso ele coloca no chão, ou seja, não vai ficar fazendo aquele movimento assim e nem descendo, e é clean. Aí, vou falar para você. Bom, vou te dar uma dica. Ele já vem com o puxador, tá? Porque ele vem para sistema de box. Mas eu vou te falar uma dica. Como esse sistema aqui é para porta, você colocar um sistema desse aqui, lembre-se que para a porta, ele vem até com altura de 2,20 metros. Legal? Se você coloca essa peça aqui e coloca uma fechadura dessa aqui com maçaneta, olha só. Essa fechadura aqui da L, olha o diferencial que você... Não, aí você pega essa fechadura aqui, né? Só que você vai pegar a fechadura... Ah, moleque! Olha só. Olha que chiqueza. É brincadeira, não é? Bom, então esse é o sistema certo da Idea Glass. Bom, então eu já te mostrei dois sistemas. O sistema Flex e o sistema certo da Idea Glass. Então o sistema Flex, ele acaba sendo uma evolução do sistema pantográfico ou sanfonado, e o sistema certo ele acaba sendo uma evolução do sistema com dobradiças laterais ou pivotantes. Só que é o seguinte, os dois sistemas, eles têm tamanhos limite. Por exemplo, o Box Flex, ele tem uma limitação de até 1,20 m. E o Box certo, ele tem uma limitação de cada composição daquela, no caso, ele tem uma limitação de uma porta de no máximo 1 metro. Agora, eu quero te mostrar alguns sistemas da WR Glass. Bom, eu vou aqui até a página 40, onde tem aqui os sistemas de box. Então, o sistema do qual nós iremos falar hoje é o requinte. Olha só que interessante, hein? Vou deixar a página aberta aqui e vou... Essa peça aqui também, tá? É só a felpinha. Vou deixar aqui para não atrapalhar aqui nossa demonstração. Qual que é o segredo desse box? Design. É que você, como eu disse, você não tem como mensurar aí devido ao vídeo. Mas esse sistema aqui é bruto. Então, olha que interessante. Nesse sistema, ele tem a parte inferior, tá? Com um trilho de alumínio. Depois ele tem o clique, né? Um acabamentozinho. E os perfis, aquele tradicional mesmo, perfil para receber a peça fixa, um pouquinho mais estreito, para receber a porta um pouquinho mais larga. Ok. Mas o segredo desse box está nesse trilho aqui, que é parrudo, tá? É um trilho muito parrudo. Vou abrir para você ver aqui, ó, só para você dar uma olhadinha.
Olha só. Olha que interessante. Olha só. Então deixa eu abrir aqui. Ele tem essa peça e essa peça. Não é fraquinho, não. O bicho é parrudo. Então, olha que interessante. Vou colocar o catálogo aqui. Instalação, muito fácil. Fixação na parede, né? Ó, o que você faz? Coloca a bucha, fixa na parede, coloca a bucha dentro, colocou aqui e aperta. Basicamente é isso. Agora eu quero te mostrar um item que é bem interessante, que é praticamente, olha só, olha isso. Isso aqui é uma joia. Sinceramente, é um artigo de luxo. Isso é uma joia. E aí você tem, não vou nem deixar aqui, vou deixar aqui em cima aqui, para não ter problema de arranhar. Olha só, depois você tem a peça, né, que vai... Deixa eu abrir uma aqui. Olha só. Você tem a peça que segura o vidro fixo e que é fixado no trilho, ok? Aí você tem aqui um freio, tá? Ó. E um puxador. E essas pecinhas aqui que são os guias, as cunhas, muito parecida com os box padrão. Legal? Mas eu quero te chamar a atenção justamente isso aqui, ó. Olha só. Então você tem aqui uma regulagem, de repente para você poder regular a altura, olha só. Soltou aqui, ó. Você já consegue regular aqui a altura. Consegue regular, por exemplo, o lado. De repente você pode personalizar, né? De repente você quer colocar, sei lá, de frente com uma porta, quando a porta passante. Então você pode, sei lá, fazer mil e uma coisa aqui. Ok? E o que é legal, ele tem dois parafusos. Ele tem esse parafuso aqui e esse aqui, ó, tá? Então ele vai te permitir uma fixação aí mais segura. Ok? Desse lado. Desse lado. Não vou regular a altura aqui porque não precisa, né? Mas eu quero te chamar a atenção porque, olha só, olha isso. Isso é uma joia, dá para usar, sair usando no pescoço aqui. Tô brincando, mas, por exemplo, por que eu tô falando isso? Faz um mês praticamente que nós participamos da FESQUA. E lá eu pude encontrar um conhecido e ele me chamou para ir até a loja dele. A loja dele fica em São Paulo, na verdade. Eu fui na loja dele alguns dias antes da FESQUA. E eu tive o prazer de conhecer a loja dele. Ele me levou no showroom dele, porque ele é especializado em vender envidraçamento de sacadas e box. Eu cheguei no showroom dele, um showroom muito chique, que tem até uma espécie de um barzinho ali, onde ele serve até mesmo champanhe para os seus clientes. E vi um box de aço inox instalado no showroom. E falei, cara, por quanto você vende esse box? Falei, quanto custa esse box? Ele falou, Gabriel, esse box aí, o mínimo que eu vendo é R$500? Não, R$5.000. Eu olhei pra cara e falei, cara, você tá de sacanagem. R$5.000? Ele falou, Gabriel, eu vendo esse box por, no mínimo, R$5.000. Mas, cara, tá, como você vende esse box por R$5.000? Primeiro, Gabriel, esse box, ele tem uma película de segurança. E o que é mais interessante é que a loja desse meu conhecido, né, desse cara que eu conheci recentemente, fica ali próximo ao estádio do Palmeiras. E ele disse que o pessoal chega na empresa dele perguntando assim, bom, eu quero comprar o box que não machuca jogador. Então o box dele foi conhecido como o box que não machuca jogador. Lembra na última aula, quando eu falei para você daquele sisteminha lá, que os vendedores, eles faziam aquele sistema de sempre vender algo a mais? Então você já imaginou ir na casa do seu cliente para vender um box, sistema padrão,
com vidro padrão e você vender, por exemplo, um box de aço inox com uma película de segurança, inclusive isso está na norma de box. Você viu que na última aula eu te mostrei lá o projeto de olho no box, onde a gente fala um pouquinho sobre a norma e lá a norma sugere que você coloque, ela é uma sugestão, não é obrigado, ela sugere, na verdade, é o único sistema de envidraçamento onde a norma sugere que você instale película de segurança. E ele vende esse box por R$5.000, já com a película de segurança aplicada. Então ele foi conhecido como o box que não machuca jogador. Tá, Gabriel, quantos boxes desse ele vende por mês? Ele disse pra mim que a média é 10, 15 boxes. Mas, cara, custa 5 pau. Então, de repente você vende 40 boxes no mês, você faz uma correria, aquele movimento lascado e não ganha o tanto que ele ganha vendendo 10, no máximo 15 boxes por mês. É aí que está o esquema. O que eu falei para você na última aula? Você vai subindo o valor. O que é valor? O benefício. Fulano, mas e se ao invés desse box, a gente colocar esse box? Esse box que é uma joia. Olha o seu banheiro. Olha a sua torneira. Hoje nós temos banheiros que existem torneiras de 4... Eu não canso de falar isso, porque é algo inacreditável. Tem torneira de R$4.000. Hoje você tem vasos sanitários, eu vi recentemente um vaso sanitário num banheiro de um cliente meu que tem controle remoto. Ele tem aquecedor naquela parte fofinha ali onde você senta, ele tem aquecedor, ele tem chuveirinho, você consegue controlar ali, ele tem 15, 20 funções. Um vaso sanitário daquele custa R$4.000 também. Então, olha só, e aí você vende aquele quesito que muitas vezes a gente só pensa quando acontece, mas é a questão da segurança. Nada vende mais do que o mercado do medo. Então, muitas vezes, vale a pena você falar, cliente, mas se você já parou para pensar que pode acontecer isso, e se acontecer isso, o meu box tem isso. Bom, geralmente não acontece, mas se acontecer, você está resguardado. Entendeu? Então, isso que é importante, aí você vai acrescentando benefício. Então, mas olha só, vou te mostrar aqui. O box do qual nós estamos falando, ele tem sistema de roldana. Mas depois você tem, por exemplo, o design clean aqui, ó. Olha só, que ao invés de ser, né, essa barrinha aqui, é mais achatado. Olha só, depois você tem um sistema que você utiliza os seus vidros padrão. Então você não precisa comprar vidro diferente, né, com medida diferente. Nós sabemos que a medida do box padrão ela é uma medida de vidro mais barato. O vidro se torna mais barato porque já é um corte padrão. Então você também pode. Olha só, você pode... Olha só os desenhos. E o que é mais legal desse sistema aqui? É que ele não é padronizado. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Você ligar na WR e falar, WR, eu tenho um sistema aqui que é 1,40 m. Meu, eles vão produzir para você um sistema de acordo com a sua metragem. Ah, ô Will, né? Ô Will, tem um sistema lá, cara, que tem que ter 2 metros e lá vai cacetada. O cara vai construir para você. Então, essa é a vantagem, porque não é à toa que o cara vende o box dele por R$5.000. Mas, com certeza, ele adequa o box ao banheiro do cliente. Porque para um cara pagar 5 pau no box, o banheiro deve ser um banheirinho chique. Então, obviamente, essa questão de não ser padrão também já é uma vantagem. Então, o que nós te mostramos hoje aqui? Nós te mostramos a evolução dos boxes. Olha só, te mostramos o box flex, que é uma evolução do box sanfonado. Te mostramos o box certo, que é uma evolução do box pivotante com dobradista lateral. E te mostramos agora um sistema de aço inox, que é uma evolução do box para um artigo de luxo. Olha só, entendeu? Então, quando você pensa em boxes de banheiro, eu não estou falando o que você tem que ter. Na minha opinião, você tem que ter na sua loja o box da L, que é o sistema padrão, entendeu? Você tem que ter o sistema Idea Glass, o Flex, que nós falamos hoje, o certo e o Elegance, que nós falamos na primeira aula, e você tem que ter essa opção aqui. Porque daí, meu querido, o cara não sai da sua loja sem comprar.
Porque agora, olha o tanto de argumento que você tem. Então, quando a gente pensa em box, é exatamente isso. Por exemplo, na última aula eu te falei que eu precisava turbinar os vendedores lá e precisava dar argumentos para que eles vendessem mais 1 metro de vidro. Aquele livretinho, ele começou com 50 páginas. Hoje, esse livretinho, ele se chama Guia Vidreiro e tem mais de 700 páginas. Inclusive, esse treinamento que nós estamos fazendo aqui, muito tem sido tirado desse Guia Vidreiro. Então, olha a quantidade de benefícios que esse Guia Vidreiro tem. É justamente isso. Então, quando você tem mais argumento, quando você tem, por exemplo, igual esse showroom desse meu conhecido, o cara serve champanhe lá, cara. Então, é pensar fora da caixa. Então, quando a gente começou a falar em box, eu particularmente falei, vamos dar uma aula só de box. Em uma aula a gente resolve. Mas a gente viu que não resolve. E, sinceramente, se a gente fosse passar tudo que a gente tem no nosso Guia Vidreiro sobre box, 10 aulas não bastaria. Então tem muita coisa para você ficar sabendo, tem muitos segredos, muitas ideias, muitas coisas que a gente não falou aqui, tem muita coisa para se ver. Então, só isso é o box. Fizemos 4 aulas e faríamos 14, 24 aulas tranquilamente, sem ficar encebolando. Legal? Bom, mas como não é o caso, sei que você já está aí também, né, tal, só tenho que te falar da questão do campeonato. Legal? Campeonato, ó, hoje eu tenho uma dica para você. O pessoal tá falando assim, Gabriel, o seguinte, cara, porque lá tem uma parte onde você tem que comprovar a autoria do envidraçamento, porque senão ia ficar fácil. Eu ia passar na rua, ia ver um envidraçamento bonito, ia tirar 4, 5 fotos, ia inscrever no campeonato, daqui a pouco o cara ganha, né? Aí o cara foi lá e tirou a foto do meu trabalho, aí o cara roubou o meu trabalho, entre aspas. Então, de alguma forma, você tem que comprovar a autoria do trabalho. Nada mais que justo, né? Porque pensa bem se fosse com você. Imagine só, igual aconteceu com um colega meu, apareceu as imagens lá da obra do concorrente dele, o concorrente dele entrou no site dele, pegou as fotos dele e começou a falar para todo mundo da cidade que ele tinha feito a obra. O cara, meu amigo, ficou maluco, o cara ficou virado no giraia, bicho. E aí, pronto, você tá de sacanagem? Pô, eu fiz a obra, você vai falar para todo mundo. Então, assim, para que não tenha esse tipo de problema, você tem que comprovar com alguma documentação que você é o autor da obra. Como que você comprova? Com um documento. Pode ser a foto do passo a passo da obra. Pô, se você tiver lá na foto, ou seus funcionários, ou seus colegas fazendo a montagem, óbvio que foi você que fez. Um contrato, um projeto de corte, um recibo. Tem mais 2 documentos lá. Mas basicamente é isso. E você comprova com um documento só. Então quando você entra lá, vai ter uma lista de documentos que você pode colocar lá. Um dos documentos. E aí você escolhe qual documento que você tem. De repente você não tem a nota fiscal, mas você tem o recibo. Você tem o pedido. Você tem o corte, né, o projeto de corte. E aí você agiliza. Bom, e na última aula, só para poder fazer um gancho aqui, na última aula eu falei para você sobre perceber se o box que você está vendendo ou qualquer sistema é sustentável. E eu já queria pegar essa informação e te dizer o seguinte. Como você viu aqui hoje, né, a gente tem a liberdade de falar, por exemplo, de uma ferragem da AL Indústria. A gente tem a liberdade de levar para você os box da Idea Glass. E tem a liberdade de mostrar para você também os box da WR Glass. E esse treinamento aqui, ele só está sendo possível por causa de empresas sustentáveis, mas como as sustentáveis? Empresas que investem na qualificação do vidraceiro. Então, olha que interessante. Isso é questão de sustentabilidade. Por quê? Todas essas empresas que você está vendo aqui são empresas que nos ajudam, olha só, com os materiais para que a gente possa expor aqui, porque a gente não ia ter condições de comprar todos esses materiais para poder fazer o curso para você. Então a gente ligou para o pessoal, ajuda a gente aí. E os caras nos ajudaram. Então, olha, isso é sustentabilidade. É isso que é interessante. E eu estou muito satisfeito com essa parceria que nós temos feito aqui, porque como você viu, a gente tem toda a liberdade do mundo para levar para você o produto que de fato a gente acredita. Vamos elevar o nível do nosso mercado. E para elevar o nível do nosso mercado, a gente também tem que conseguir ter bons parceiros. Legal? Não adianta, gente.
Para elevar o nível do nosso mercado, a gente vai ter que investir um dinheiro e é por isso que meu amigo lá serve champanhe no showroom dele e vende um box por 5. Entendeu? Então a gente não pode ser mesquinho. Legal? Bom, vamos com tudo. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui qualificando e valorizando o vidraceiro e é nóis, tamo junto e até a próxima aula. Valeu!